Olá! Acho que nós já estamos ao vivo aqui no Instagram. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite memorável. Pessoal, já estamos ao vivo por aqui. Vamos iniciar nossos trabalhos de hoje. A live está marcada para 7h07. Será que já são 7h07? Já, né? É isso aí, gente. Segundo dia da semana, estamos analisando a 7ª lei dos memoráveis. Manda aviãozinho aí, chama os amigos. Vamos fazer essa noite render muito. Hoje nós vamos falar sobre negócios, sobre vendas. Essa lei da estratégia está muito linkada às vendas, aos negócios. Isso aí, pessoal. Vão entrando, vão mandando os aviãozinhos, bastante coraçãozinho, muito coração, para a gente chamar mais pessoas para a live. Quanto mais coração, mais pessoas vão se conectando à nossa live. O Instagram vai vendo que é importante para o Instagram essa live aqui. Então, vão apertar os coraçõezinhos aí, ó. E manda o aviãozinho no direct para os amigos, chamando para a live. Vamos lá! Vamos chegar aí, pessoal! Vamos mandar os coraçõezinhos, vamos chamando os amigos. Essa noite vai bombar, nós vamos falar sobre a lei da estratégia. Nós estamos vendo as 10 leis dos memoráveis. E para alguém ser memorável, para quem quer ser memorável, tem que aplicar as 10 leis. Nós já vimos a lei da indignação, a lei do irrazoável, a lei da eficácia, a lei da persuasão e influência, a lei da audácia e a lei da autoconfiança e confiança. Hoje nós vamos ver a lei da estratégia e nós vamos ver como a estratégia está linkada com várias coisas do nosso dia a dia, principalmente com as nossas vendas, com o nosso comercial, e nós vamos ver também uma experiência incrível de vida da nossa querida embaixadora memorável do Instituto De Ângela, Elizabeth Crespo. Vamos chamar a Elizabeth já para cá. Vamos lá. Elizabeth. Memoráveis, sejam todos bem-vindos. Chame os memoráveis, chame os amigos. Manda coraçãozinho. Aí tá a Elizabeth. Oi, tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. Me escuta bem? Tô te escutando bem, sim. Pessoal, dá uma nota pro nosso áudio aí, pro áudio da Beth. Como é que tá? Oi, Danilo. Que legal. Olha, que bom ter você aqui, Danilo. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem gente do Mato Grosso aqui, ó. Brasil inteiro, que ótimo, são memoráveis, estão aqui porque querem ver uma experiência de vida maravilhosa aí de memoráveis como a Elizabeth. Olha, Douglas, olha, oi. Nossa, o pessoal legal aqui. Ih, Vanderlei aqui, ótimo. Que legal. Viu? O sem Leandro dúvida, tá aqui, nossos memoráveis. Aí, tá Leandro, embaixador. O pessoal vai chegando, né? E o pessoal que vai chegando vai convidando outros amigos, familiares, outros memoráveis que você acha que tem certeza que deve ser memorável, que tem que estar na live dos memoráveis. Chama para cá, manda coraçãozinha, manda direct. Nós já analisamos algumas leis, vamos repassar aqui para o pessoal, né? A lei da indignação, a lei do razoável, a lei da eficácia, persuasão e influência, a lei da audácia, a lei da autoconfiança. E hoje nós vamos ver a lei da estratégia. A estratégia ela é muito necessária no nosso dia a dia, né, Beth? Com certeza. É engraçado, né? Você hoje pôs o post da minha live com a Tati e foi na lei da estratégia também, né? E é muito legal eu olhar para isso e pensar que a gente tem que ser estratégico na vida o tempo todo, né? É uma coisa que eu aprendi, Felipe, no curso que a gente fez e essa mentoria que a gente fez, que nos trouxe até aqui, que fez com que a gente se conhecesse,
É que se é uma estratégia que a gente precisa ter na vida, é foco e fazer uma coisa de cada vez. É muito louco isso. Se lá atrás eu tivesse aprendido isso, eu tinha tido muito mais sucesso num monte de coisa. E tu sabe, Beth, que assim, ó, o que que eu noto, né? Muitas das coisas, a gente que tem bastante experiência, a gente já viveu muito. A gente já colocou em prática muitas dessas leis. Mas sem a estratégia correta, a gente não caminha, não anda para frente. A gente pode até acertar um pouquinho, né? Dar alguns acertos, mas quando a gente coloca em prática todas as leis, e um memorável, né, que é memorável, ele coloca em prática as 10 leis memoráveis, ele consegue sim fazer diferença, ter muito sucesso. Mas eu sei que a tua experiência aí no teu dia a dia, nos teus trabalhos que tu já fez até hoje, passados aí, foram fenomenais. Eu queria, Elizabeth, que tu te apresentasse um pouquinho para o pessoal que talvez não te conheça aqui, falasse quem é a Beth e contasse já de imediato assim, algumas das suas experiências para a gente já começar a ter alguns insights aqui. Tá bom, vamos lá. Quem que é a Beth? A Beth, todo mundo diz que eu sou carioca. Mentira, eu sou brasileira. Eu nasci em Minas, morei no Rio e moro em São Paulo hoje. Então, literalmente, eu falo que eu sou brasileira. Mas eu sou mineira, eu nasci literalmente em Minas. Oi, Elaine, tá aqui com a gente. É engraçado, o Douglas está aqui nessa live também, alguém que já trabalhou comigo e já viveu vários momentos comigo, muito legal. E quem que é a Beth? É alguém que sempre gostou muito de estudar. Eu tenho uma mãe muito forte, eu tenho uma mãe muito resiliente. Essa é a palavra certa para definir minha mãe. E eu sempre achei que eu merecia as coisas, eu acreditava no que eu queria. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, eu consegui convencer meu pai a me dar uma bicicleta contra a vontade da minha mãe. Então, eu achava que... Eu tenho o hábito de dizer para minha filha que é assim, cada um tem um pedaço de bolo na vida. O que a gente precisa fazer é comer a sua fatia. Porque se você não comer, tem gente que vai comer a sua e a do outro. Entendeu? Então, assim... E aí, a minha vida eu fui levando ele dessa forma. Quer dizer, fiz faculdade de economia, mas também eu já fiz turismo, fiz contabilidade, quer dizer, eu fiz um monte de coisa. E na faculdade de economia eu descobri que eu gostava muito de gente. Na realidade, eu sempre gostei de gente, né? Eu tenho 7 anos. Tá me ouvindo, Felipe? Tô te ouvindo. Deu uma travadinha, mas tô te ouvindo. Deu travada. Então tá bom. Aproveita. Marcelo, tudo bem? Ó, Marcelo, embaixador. Seja bem-vindo. Aí, né? João Vitor, seja bem-vindo. Aí o que acontece? E na faculdade de economia, eu sempre gostei muito de gente, e isso para mim era muito claro. E eu gostava de ser vendedora. É muito engraçado que eu estudava numa faculdade militar. E o coronel tinha um hábito de dizer o seguinte: Beth, você vende a sua mãe e não entrega, porque você não sabe fazer nada dentro de casa. Entendeu? Mas por quê? Eu sempre gostei do lance da negociação, do relacionamento, e venda para mim é um relacionamento. Aí depois eu descobri que eu gostava de desenvolver pessoas, ser gestora. E eu sempre gostei da relação humana. Eu lembro que quando eu fazia faculdade de economia, um professor de estatística falava assim: eu não sei por que você não se dedica na minha matéria igual você dedica na outra. Eu falava assim: porque eu não sou ambiciosa. Porque se eu resolver aprender estatística, eu estou tirando emprego do estatístico. O cara faz 5 anos de faculdade, não, eu quero analisar a situação. Na realidade não era isso, eu não gosto do número, eu não tenho paciência para ficar na frente do computador. Então, é bem isso mesmo, entendeu? Vendedor tem essa característica, né? De ser assim, muito espontâneo, muito rápido, não gosta da coisa que demora demais. Tabela de Excel, a gente é obrigado a fazer. Mas então, de gostar mesmo, a gente não gosta, né? Essa é o tipo da coisa que se eu puder delegar, eu delego. Que bom. E aí... Elizabeth, olha só. Fala. Quando eu te conheci, né? Foi naquela entrevista que tu deu pra Tati. Sabe que
foi um dos divisores de água para mim, para eu poder realmente entrar e fazer o curso da Tati também, porque eu vi quanto já existia assim, tu vibrava com aquilo, sabe? Teu sentimento realmente era espontâneo, tu gostava, tu estava amando o que tu estava fazendo. E algo que me deixa assim muito tranquilo é quando a gente faz uma coisa que ama. E dentre as tuas experiências, eu sei que tu já fez muitas coisas, mas tu colocava amor, colocava dedicação e também colocava as estratégias para fazer com que o teu negócio andasse. Conta aí para nós. Eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente tem que fazer com paixão qualquer coisa. Você tem que fazer porque gosta. E na vida a gente faz coisa que gosta e que não gosta também, entendeu? E é muito... Oi, Elaine. Olha, Elaine aqui. Emily. Nossa, gente, eu adoro bater papo. Ó, tem um monte de gente. E aí, o mais engraçado é que, assim, eu tranquei minha faculdade em Resende e vim para Santos. E quando eu cheguei em Santos, eu precisava arrumar um emprego, porque eu tava de férias. Eu já mudei 2 vezes de casa em férias da faculdade, tá? A primeira vez aos 16 anos, eu estava de férias, saí de Minas e fui para Volta Redonda, eu mudei para Volta Redonda. Foi quando eu tive meu primeiro emprego, aos 16 anos. Olha só. Você acredita? E aí depois... Cedinho, e eu só arrumei emprego porque o namorado meu dizia assim, é um absurdo alguém aos 16 anos não trabalhar. Olha eu falei, só. eu vou arrumar um emprego para provar para esse cara que eu posso fazer isso também. E aí depois eu vim para Santos, e quando eu cheguei em Santos, eu queria ficar em Santos, eu não queria voltar para Volta Redonda, eu estava em férias, só que aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para me manter, ganhar dinheiro. E eu fui trabalhar com consórcio. E aí é muito louco, porque eu falava assim, e quando eu cheguei no consórcio, cara, eu não tinha ideia do que era consórcio. É muito engraçado que se tiver gente aí que trabalha com consórcio, o mercado volta a se aquecer agora, né? Porque consórcio se vende mais em crise, né? Porque se a gente parar para pensar, porque assim, até um tempo atrás o vendedor de consórcio estava sofrendo, porque crédito fácil, todo mundo com mais dinheiro conseguia fazer coisa. Agora, nesse momento que a gente está essa crise que nós estamos vivendo, e daqui para frente, as pessoas vão ter menos dinheiro para fazer, menos condição de fazer crediário, né? E para adquirir as coisas, consórcio é um bom negócio. E eu... Já vou te dizer que isso é verdade, tá? Uma dica aqui, ó, uma dica da Beth, já uma dica de negócios, né? Invista em consórcio, apesar de ela não estar vendendo consórcio, nem eu. Não. Mas ontem, olha só, ontem me ligou um rapaz de consórcio, casualmente. E disse que realmente é um bom negócio. E eu disse, vem para a live amanhã, vai conhecer uma história de uma pessoa fantástica que trabalhou com consórcio também, vem para cá. Eu acho que ele deve estar por aí. E é verdade, é o momento disso começar a acontecer. E o mais engraçado, que nesse período, eu morava sozinha, eu conheci meu marido nessa época, eu já vai para um casamento de 26 anos, né? Então, você viu que foi ontem, né? Aí eu morava sozinha e eu precisava me manter. E eu descobri naquilo uma fonte de ganhar dinheiro. Eu era muito boa naquilo. E é muito engraçado que eu descobri que eu era boa porque os meus clientes me ajudavam a produzir. Eu fazia dos meus clientes os meus vendedores. Eu fazia dos meus concorrentes aliados para vender para mim. Entendeu? É muito interessante, eu fiquei 3 anos nessa empresa, hoje a empresa não existe mais, que é o antigo Mapping, quem é de São Paulo e das grandes metrópoles vai saber do que eu estou falando, mas assim, e é o mais engraçado que eu trabalhava numa empresa, 90% era homem, aí você imagina, 20 anos, 21 anos, 90% homem, você tem que ser o tipo da pessoa metida, né? Eu era arrogante por natureza. E isso vai muito contra quem eu sou de verdade. E aí, mas é porque era uma forma de eu me proteger naquele mercado totalmente masculino, morando sozinha e me manter distante. E é muito engraçado que aí eu me relacionava muito com meus clientes. Aí os meus clientes viraram meus verdadeiros, sabe? Era a pessoa que me indicava o outro,
e eu fazia alguns acordos muito loucos com o meu chefe, porque eu gostava de viajar para casa da minha mãe morava em Volta Redonda. Eu falava, se eu bater meta X, você me dá dias de folga? Não dou. Tá, e se eu bater X mais Y, você paga a passagem de ida e volta? Pago. Então, era tudo estratégias que eu fazia para viajar para casa da minha mãe sem precisar gastar dinheiro, sem usar o meu salário. Entendeu? E olha só, olha a dica da Beth aí, gente. Vendedor, ele gosta de ser desafiado. Mas ser desafiado também tem que ter uma recompensa, né? Porque exatamente, só desafiar para ganhar a sua comissão é bom, né? É bom. Mas quando tem um plus a mais, e aí a Beth ia para casa de graça. De graça e ainda passava mais dias em casa do que eu tinha que passar mesmo. Porque aí eu saía na quinta, na quarta, só voltava quando o mês acabava para começar o próximo mês. Com a meta linda, maravilhosa. E ainda ganhando o prêmio de melhor vendedora da região. Olha só. Entendeu? Lindo. E aí foi isso. É igual, você está falando de meta de vendedor. Eu não sei se o Douglas ainda está aqui, mas o Douglas que entrou nessa live foi meu vendedor por muito tempo. E por muito tempo ele foi em primeiro lugar e eu desafiava ele. E quando eu conheci, era um menino que mal sabia vender, mas eu sabia que tinha potencial. Mas era um cara bom. Nossa, ele criava problemas para mim. Olha só. Porque vendedor é isso. Ele sabe que tem uma frase que eu uso bastante, até eu aprendi com um dos mentores que eu tenho, que a venda é uma transferência de sentimento. Né? Então, à medida que a gente transfere o sentimento para o cliente de que o produto é bom, de que o negócio é uma boa oportunidade, a venda já está feita. É automático. Não é uma coisa que tu precise ficar ali falando e convencendo. Na verdade, sim, venda que hoje tu precisa convencer o cliente a comprar, ele já não vai acontecer. O cliente ele já vai achar que realmente o vendedor é chato, que o vendedor só quer vender, mas tem que transferir o sentimento. E o sentimento tem que estar dentro de si. Né? Tem uma pergunta aqui. Há uma relação entre manipulação e estratégia. Como você explica isso, Beth? Eu concordo. Na realidade, venda para mim é uma relação de ganha-ganha. Os dois lados estão sendo beneficiados. Nenhuma boa venda... Porque, assim, quando eu compro alguma coisa, tem que me deixar feliz. E existe uma relação diferente de manipulação. Manipulação é só quando você quer levar benefício daquilo e não ganha nada. Estratégia é quando você conduz a tua vida e a relação com as pessoas de forma que as duas se beneficiam. Usando até uma relação disso do que a pessoa perguntou aí, para mim é uma coisa muito interessante. A última empresa que eu trabalhava, todo mundo me chamava de vereadora, porque eu conhecia a companhia inteira. Porque se alguém precisava de uma pessoa de contato, falava, liga para a Beth, que a Beth sabe quem é a pessoa, resolve. E aí todo mundo falava, eu sempre me relacionei bem com as pessoas. E eu nunca me relacionei com alguém querendo alguma coisa em troca. Eu tinha mania de dizer para os meus colaboradores assim, eu quero vocês promovidos logo para mim ter vocês em departamentos distintos para mim parar de trabalhar, porque aí vocês me ajudam para fazer o que eu tenho que fazer. Mas, na realidade, o que eu tinha com isso era o seguinte, as minhas relações são construídas em cima... Você tem que construir relações em cima do ganha-ganha, relação de verdade. Você tem que gostar da outra pessoa simplesmente pelo fato dela existir. As outras coisas são consequências. Estratégia não tem nada a ver com manipulação. Quando eu optei por ser uma vendedora e ganhar... Eu não estava manipulando o meu chefe, eu estava dando para ele uma meta que ele queria... Dentro do mês que ele pedia, e de contrapartida, ele me dava os dias de folga. Eu não precisava mais do que isso. Nossa, a Líria está aqui na live com a gente. Ai, que delícia! Oi, Líria, seja bem-vinda, tudo bom? E aí, o que acontece? Então, essa é a grande diferença, entendeu? Então, assim, eu acho assim, e quem manipula não vai longe, tá? Quem manipula os outros não vai longe, porque você faz uma relação de uma única vez. Então, eu acho que toda relação nossa tem que ser criada em cima de uma relação de confiança. Eu só acredito em gestão igual. Para mim, a base de uma gestão adequada é a gestão da confiança, onde você respeita o teu colaborador, você o desenvolve e ele te respeita. E ele faz você crescer também, porque se a gente está muito aberto para ouvir o outro, a gente cresce muito.
Porque nós somos um somatório das coisas que a gente vai agregando ao longo do caminho. Entendeu? Olha só, isso, exatamente. E sabe que ontem nós vimos, Beth, uma das leis dos memoráveis, que é a lei da confiança, né? E quando a gente, até para ampliar um pouquinho mais essa questão de manipular ou estratégia, né? E quando a gente manipula ou permite que um vendedor manipule a empresa ou manipule um cliente, a gente não está demonstrando a lei da confiança. E para que a gente possa ter ambientes confiáveis, ter relações confiáveis, né? A gente tem que partir isso de nós. Então, quando tem um gestor na empresa, onde ele age com manipulação, aquilo ali vai durar um tempo, mas talvez até leve a empresa a cair com o tempo, né? Mas quando a gente tem estratégia, a estratégia ela vai além do dinheiro, ela vai além do financeiro, ela vai trazer uma solução para aquela empresa ou para aquela pessoa. E o dinheiro é consequência, é consequência. Quando a gente fala de confiança na liderança, e quando, assim, eu já ouvi isso de outros líderes, não, mas aquela pessoa vai te trair. O problema é da outra pessoa, não é comigo. Eu fiz a minha parte. Eu parto do pressuposto de quem está sempre desconfiando dos outros, porque ela está sempre fazendo alguma coisa de errado. Isso. Eu brincava com as pessoas que falavam assim, detesto gente puxa-saco. Porque quando a pessoa é puxa-saco, é porque ela não é competente para me desafiar. Ô, Sandreli! Tudo bom, Sandreli? Guilherme de Consórcios aqui, ó. Aí, ó. Seja bem-vindo, Guilherme. Então, assim... E aí, eu acho que, assim, sem confiança, em nenhuma relação ela vai para frente, muito menos do cliente com o vendedor. A gente tem que ser honesto para o cliente, porque quando você é honesto com o outro, seja o seu liderado, eu falo muito isso, até quando estou dando mentoria para alguém, eu digo o seguinte, não se preocupe com a atitude do outro, você tem que se preocupar com você, o que você quer buscar. Muitas vezes você vai desenvolver uma pessoa... E ela não vai seguir os caminhos que ela deveria seguir. Mas isso não é sua responsabilidade, é a responsabilidade do outro. Entendeu? A gente tem que ter essa confiança. Eu acho que quando a gente pensa em estratégia e pensa tanto numa liderança ou num projeto para vendedor ou para qualquer carreira, você tem que ter uma meta clara e tem que saber que caminhos você vai ter que trilhar para chegar lá. Na live aí subiu no momento o Vanderlei. Eu trabalhei com o Vanderlei num período, e é muito engraçado que quando eu trabalhei com ele, eu era uma vendedora terceirizada de plano de saúde. E eu queria concorrer a uma vaga. Ai, Renata, que delícia! Ó, Renata é do Sul também, ó. Ah, não, é de Goiânia, ela é de Goiânia. Gente, olha, sabe qual que é a melhor coisa que na minha transição de carreira? É conhecer gente do Brasil inteiro. Eu tô apaixonado nessa nova vida. Olha, que maravilha. E aí, esse é um privilégio, realmente. E aí, eu queria muito concorrer a uma vaga dentro da empresa, para ser um funcionário próprio da empresa, para se tornar uma gestora comercial. Só que essa vaga só estava liberada para funcionários próprios da empresa. Terceirizado não podia concorrer. Eu infernizei tanto ele que eu queria ir para o processo seletivo. Falei, eu quero ir para o processo seletivo. Ele, mas não pode. Eu falei, fala com as pessoas que eu só quero ir conhecer o processo seletivo. No dia que puder ter uma vaga para fora, para terceira, eu posso concorrer. Eu fui para o processo seletivo. E como era uma empresa de plano de saúde, a maioria dos diretores tudo eram médicos e tudo, e era com um médico. E era para ser gestora comercial dessa área. Quando eu cheguei no processo, eu já conhecia quase todo mundo que estava ali, porque assim, dei carona para umas 3 pessoas que foi comigo no carro. Foi um processo que durou o dia inteiro. E eu passei o dia inteiro nesse processo. Eu conhecia muita gente, porque apesar de ser terceiro, eu tinha uma boa relação dentro da empresa. Então, eu transitava bem dentro da empresa, dentro de alguns departamentos. Aí, passando pelo todo o processo, eu não vou esquecer disso nunca. A última pergunta do médico, no final da dinâmica, ele falou assim, eu vou dar um papel para vocês agora. A gente passou umas 4 horas e meia em dinâmica.
para você ter uma ideia. E ele falou assim, eu vou dar um papel para cada um de vocês e vocês vão sentar na minha cadeira e vai dizer que se você estivesse no meu lugar, qual era desses candidatos aqui você ia escolher para essa vaga? Quem que vocês acham que está mais pronto? Eu lembro que na época teve tanta coisa, a dinâmica foi fascinante, eu me apaixonei. E no final, ele pegou e falou assim, gente, vocês criaram um problema. Eu lembro, tinha 18 pessoas na dinâmica. Ele falou, vocês me criaram um problema. Porque as 18 pessoas que estão aqui escolheriam um único profissional para essa dinâmica, para essa vaga. Deveria estar fácil a minha vida, né? Então, já saí daqui com o nome, porque eu também concordo com vocês. Só que a pessoa não pode concorrer à vaga porque ela é terceiro. Eu fui contratada. Eu fui contratada para o cargo. Eu fui contratada para o cargo. E é muito engraçado. Oi, Silvio! É muito engraçado você ver isso, que você acaba sendo... Eu fiz toda uma estratégia para chegar até a dinâmica e, de verdade, eu não tinha nenhuma pretensão. Lírio, tudo bem? Nenhuma pretensão de passar no processo, porque eu sabia que eu não ia passar, porque eu não podia concorrer à vaga, só que eu estava pronta. Eu me preparei por aquilo. Eu fui para o processo sabendo que eu tinha condição de assumir a vaga. E olha só que interessante isso que tu falou, Beth. Na semana passada, na sexta-feira, nós falamos sobre a lei da audácia. E o entrevistado falou o seguinte, olha só como as coisas fecham e memorável é memorável. Ele falou uma fórmula matemática muito importante para a gente aproveitar as coisas que acontecem na nossa vida. A primeira dela é preparação. Tu acabou de dizer que estava preparada. Tá? E hoje, como é que a gente pode se preparar? É estudando, é obtendo conhecimento, é se especializando. Aí aparecem as oportunidades. Tá? Aí apareceu a oportunidade para ti de ser contratada como terceirizada. E aí vem, talvez, uma voz interna do medo dizendo assim, será que eu posso, então, ser contratado? Mas eu acho que eu não devo, eu não deveria, eu não poderia. Mas aí vem o resultado. Esse é o resultado. O resultado é conseguir chegar aonde quer, porque você estava preparado e a oportunidade estava ali. E quando o medo vem, a gente tem que saber dominar o medo. E aí, o que aconteceu no final, Beth? Eu trabalhei na empresa por 2 anos como na vaga. Eu assumi a vaga, entendeu? Eu literalmente... E o mais engraçado é que muitas pessoas que foram comigo para esse processo falavam assim, mas a vaga tinha que ser sua. A vaga era sua cara. Inclusive a secretária do médico que foi participar do processo. Entendeu? Minha câmera tá baixa. Aí, deixa eu ver aqui. Melhorou? Obrigada, Silvio. Opa, agora que eu quase derrubei aqui. Deixa eu arrumar, ver se ficou legal. Oi, Ingrid, você tá chegando. Olá, Ingrid, seja bem-vinda. Tá melhor assim? Aí, maravilha. Valeu. Obrigada, Silvio. Então, é assim, eu acho que isso é estratégia. Estratégia é você saber E eu acho que toda estratégia você precisa se conhecer, Felipe. Eu acho que assim, você não consegue ser estratégico se você não sabe quem é você e onde você quer estar. Eu falo muito isso para os gestores, para as pessoas que eu desenvolvo e para as pessoas que eu ando trabalhando para que possa crescer dentro da carreira como gestor, é que assim, o fato da gente se conhecer, a gente conhece nossos limitadores, as nossas oportunidades. Eu tenho certeza que se essa vaga fosse uma vaga para sentar lá, fazer uma planilha de Excel, alguma coisa, eu não estava pronta. Eu me conheço, eu sei que eu não serviria para fazer isso. Do mesmo jeito, o Vanderlei continua na live. Do mesmo jeito... Oh, Carolina, que linda! Do mesmo jeito que eu acho que, assim, quando a gente se conhece, você se dói. O gestor tem um hábito... A gente, quando escolhe ser gestor ou liderar pessoas, você tem que estar preparado para ser amado e odiado na mesma proporção no mesmo dia. Exato. Certo? Eu lembro que eu, quando era gerente de uma loja, chegava o sábado, a gente estava numa energia enorme
E aí eu mandava descer trocentos aparelhos para o bolsão embaixo na loja. Os vendedores da noite chegavam, a primeira coisa que olharam era aqueles aparelhos. Ele falava, quem desceu? A Beth. Eu falei, vocês vão me xingar hoje na hora de guardar? É simples, é só vender. Vende que ninguém vai lembrar de me xingar. Porque na hora que vocês estiverem me xingando, eu vou estar dormindo. E aí, e é muito engraçado, porque quando você se conhece, você sabe quando alguém está falando alguma coisa de você ou para você, que você está errado, ou é uma visão diferente da sua que ele tem. Uhum. Eu acho que é muito engraçado quando você fala assim, eu adoro gente, não adianta. É assim, gente é o X da questão. Só que lidar com gente é um grande desafio. A coisa mais difícil é você liderar pessoas. Por que você liderar pessoas é difícil? Porque as pessoas te desafiam todos os dias a ser melhor. Você, todos os dias, tem que estar preparado. Porque, assim, eu li uma frase no livro que eu estava lendo, que o líder tem que... a equipe tem que confiar no líder, que isso é um troco que ele carrega no bolso. Porque quando ele erra, ele tem que dar um troco para a equipe e quando ele faz alguma coisa positiva, ele recebe mais troco dentro do bolso para ficar guardado. E a gente, quando opta por isso, até nisso você tem que ser extremamente estratégico. Porque você vai ter pessoas na tua equipe completamente diferentes uma das outras. E quando você se conhece e você aprende a conhecer o outro, você sabe o que naquela pessoa te irrita, o que não te irrita, como que você vai falar com cada pessoa. Isso é ser estratégico para um gestor, para um líder. Ele precisa ser inteligente nisso. E até vou além, Beth, assim, ó, isso que tu falou realmente é totalmente verdade. E os administradores têm que entender isso também. Porque às vezes, o que acontece? A gente vê um vendedor excelente, ele vende muito bem. E aí ele começa a dar algumas dicas. Olha, eu acho que a nossa equipe ele poderia fazer assim. Eu acho que você poderia fazer assado. Mas não quer dizer que aquele excelente vendedor, ele sabe liderar uma equipe. Por quê? Para saber liderar uma equipe, ele tem que entender de pessoas. Porque não adianta ele ter um bom relacionamento com uma pessoa de uma equipe de 10. Você imagina? Ele vai se aproximar com aquela pessoa ali, vai fechar com ela, como se diz, e as outras vão ficar de escanteio. E aí vai começar a troca de equipe. E isso é muito sério, porque assim, as pessoas falam, o bom vendedor geralmente ele é solitário. Os melhores vendedores são solitários, porque eles são competitivos e todo mundo que está lá na frente, o povo já detona mesmo, porque é aquela história, é mais fácil criticar quem está lá na frente para descobrir o que está fazendo. Nessa época que eu trabalhava com o consórcio, eu tinha um colega que ele era tão legal, tão estratégico do outro lado, que ele fazia assim, ele falava para a secretária, se algum cliente chegar procurando tal pessoa, passa para mim. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, legal. Primeiro que eu me aliei à secretária, eu falei, pô, só tem tão poucas mulheres aqui, a gente precisa ser unido, né? E segundo, eu comecei a falar para o meu cliente, me liga dizendo que eu fiz uma venda errada. Ninguém vai pedir para vir resolver. Os meus clientes me ligavam e falavam assim, nossa, a Beth me vendeu um negócio aqui, fez isso e isso errado. Aí eu falava assim, aí eu ia, ele queria me dar outras indicações. Então, e eu falava para o meu cliente, eu vou te contar por que você vai ter que falar isso. Porque eu trabalho com um monte de vendedores que vai fazer isso. Agora eu te pergunto, esse vendedor consegue gerenciar pessoas? Ele não consegue. Porque assim, a pessoa para gerenciar outra, primeiro ele tem que entender que o fato de eu ganhar, o outro não tem que perder. Existe cliente para todo mundo. Nós estamos aqui duas pessoas que temos o mesmo cargo hoje dentro do Instituto. E por que a gente é aliado? Porque a gente sabe que o que é meu, o que é seu e a gente pode construir o mundo junto. Isso. Essa é uma coisa que eu descobri quando eu resolvi migrar de carreira. É muito engraçado, por muitas vezes dentro do mundo corporativo, eu fui chamada, o pessoal falou assim, nossa, você é otária, você faz tudo para todo mundo. Aí ela falou, larga de ser bobo, você está ajudando. Eu lembro de uma vez uma funcionária falou assim, ô chefe, tu é burra, né? É desse jeito comigo, tu é burra. Tu vai ajudar aquela pessoa? Pô, é o serviço dela.
para ver se, então, mas se pode facilitar o meu, por que eu não posso ajudar? E é muito engraçado, você constrói relações. O mundo corporativo ainda tem essa dificuldade de entender que o mundo aqui fora é diferente, né? Que tem mundos mais fáceis. É isso mesmo, Silvio. A gente junto é mais forte. É um lance que palestrante tem menos concorrência. É muito louco isso, né? Os mentores, a gente se ajuda mais. Porque é isso mesmo, Líria. Tem lugar para todo mundo. E as pessoas vão me contratar, ou vai contratar o Felipe, identificando com o perfil de cada um. Isso. Exatamente, esse que é o ponto. Tem gente, e eu sempre falei com os gestores, eu falo assim, não tem expectativa de agradar todo mundo. Tem expectativa de ser respeitado por todo mundo, porque você é justo. Uma coisa que eu trabalhei a minha vida inteira é para que as pessoas entendessem que eu estava sendo justa, que eu estava sendo coerente com o que eu estava fazendo. Eu sempre tive muito receio de o Felipe falar assim, a Beth está me privilegiando, e a Sandreli falar, nossa, a Beth tirou de mim para dar para o Felipe. Isso eu sempre tive muito receio, mas, então eu sempre procurei ser muito justa com as pessoas. Só que isso, o fato de ser justo com a pessoa não te impede de dar para cada um o que cada um precisa. Quando você é gestor, você tem que entender, é muito engraçado, você quando lidera uma equipe de vendas, você sabe aquele cara que você pode dar porrada, bater e falar, nossa, você tá ruim essa semana, hein? Nossa, como dormiu a semana inteira, não trabalhou? E aí ele vai sair com tanto sangue nos olhos, te xingando e vai dobrar as vendas daquele dia. E tem aquele cara que você tem que sentar, o que está acontecendo? Pô, você é muito melhor do que isso, aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Aonde que está pegando? Aí a pessoa começa a falar e você começa a tirar, ela percebe o que ela está deixando de fazer. Então, é isso é essas estratégias que a liderança precisa ter para fazer a coisa acontecer. A gente fica esperando que as coisas caiam do céu. E tu sabe assim, Beth, que as pessoas, às vezes, elas rotulam alguém e dizem assim, Felipe, tu é um baita líder, tu tem que liderar uma equipe. E aí o Felipe entende que isso é uma verdade. Mas o que acontece? Daí ele chega numa empresa, ou ele chega na própria empresa que ele trabalha, e ele diz assim, a partir de agora eu vou passar a ser líder, eu vou ser, sei lá, supervisor, gerente, diretor comercial, mas esquece de algo muito importante, porque às vezes a pessoa ela tem espírito de liderança. Isso, às vezes, está nela, é dela mesmo. Renato. Só que falta preparação. Exatamente. Falta entender que tipo de líder ela é. Falta entender como é que é a característica de cada uma das pessoas da sua equipe. Se elas são pessoas mais proativas, se elas são pessoas de pegar coisas e já fazer, ou simplesmente são mais lentas, mais devagar, que pessoas devem permanecer na equipe, e isso é o que falta para a maioria dos líderes. E é por isso, Beth, que eu acho que é muito importante, tanto essas nossas lives aqui, quanto lives que a própria Tati mesmo faz, e outros embaixadores memoráveis também fazem, que é com o objetivo de quê? De que as pessoas entendam a necessidade que se tem de colocar as práticas, os conhecimentos e as estratégias em dia. Se não fizer isso, a gente vai ficar patinando. São empresas que abrem e fecham, e às vezes tu não entende, né? Poxa, a minha empresa estava indo tão bem. Por que que a empresa agora começou a vender pouco, começou a ter prejuízo e eu vou ter que fechar? Né? Tudo existe explicação, mas não busquem, até eu assisto muitos vídeos, né? Não busquem essa explicação noutra pessoa. A explicação está em você. Se você é líder, se você é gestor, ou mesmo se você é funcionário, a explicação está em você. E aproveitem essas 10 lives, né? Essas 10 leis dos memoráveis, entre outros conhecimentos dos embaixadores, para poder se compreender, poder se entender e ser mais estratégico na sua vida. Até para você realizar seus projetos de vida, né, Felipe? Eu falo que não existe empresa ruim e não existe profissional ruim. Existe
empresa e profissionais mal liderados. Exato. É muito engraçado que, assim, se os gestores não entenderem, o gestor que não entende que a função dele é servir a empresa para crescer, servir seu liderado para desenvolvê-lo, ele não tem uma vida como liderança por muito tempo. Porque assim, exato. E quando eu falo por muito tempo, é assim, você pode ter uma vida aí de 5, 10, 15 anos. Isso é só um terço da nossa vida. O que você leva disso? O que você constrói com isso? Porque um líder que não entende o desenvolvimento do outro, ele destrói carreiras de pessoas que você não tem ideia. Hoje a gente vê tanta gente sofrendo de depressão, de angústia, de um monte de coisa. E assim, tem líder que faz isso sem perceber que faz. Quantas vezes você vê um profissional que ele treme quando ele escuta o telefone do chefe? Bah. Nossa, se um profissional meu tremesse, eu lembro uma vez que uma liderada minha, um dia me mandou uma mensagem de madrugada. Você não gosta de mim? Eu falei assim, não, na realidade eu acho que você pode ser muito melhor do que você é e como você está muito mediano, eu quero você melhor. Hoje é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e eu tenho certeza que ela me ama de paixão, porque ela já mandou várias mensagens, eu te amo, eu tenho certeza disso, mas é porque nem ela sabia o quanto ela era talentosa. Sabe? E essa é a função do gestor, essa é a função do líder, tirar o melhor de cada um. A gente tem que ser estratégico nesse sentido. O que eu exerço na minha vida? Eu sou um vendedor? Tá, então eu tenho que criar boas relações com o meu cliente. Eu tenho que estudar. Quem diz que vendedor não tem que estudar, não tem que ler? Eu tenho que saber conversar de qualquer assunto com o meu cliente. Porque você vai conversar com o cliente, o cara gosta de futebol. Gente, eu gostei de tudo quanto é time da vida. Eu já conheci. Olha, na realidade, eu sempre fui dizendo, eu sou do time tal, mas o seu time é bom nisso e o seu time é ruim naquilo. Eu conheci o outro time. Até para discutir com meus clientes. Porque ele tem que ter razão sempre. Mas ele tem que entender que eu entendo ele. Essa história. E tu armazenar esse conhecimento não vai ser ruim para ti. Ele vai te ajudar. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue conversar sobre vários assuntos. E apoiar o cliente. E sentar em qualquer mesa. Às vezes, o cliente ele precisa de uma dica. Se tu leu, se tu sabe, por que não ajudá-lo? Exatamente. E muitas vezes nem é do seu negócio. Exatamente. E tu sabe que, diante disso que tu falou, a nossa mentora, né, ela tem uma frase que fecha muito com isso. Que o resultado que ainda você não tem é devido à falta, o conhecimento e a estratégia que te falta. Exatamente. Então, se hoje um vendedor não está conseguindo vender bem, pare de começar a falar sobre crise, sobre problemas do Covid. Busca estratégia e busca conhecimento para que você possa ser melhor. E isso que toda essa mudança mundial que aconteceu, ela está nos proporcionando, ela está nos permitindo fazer isso. Obter mais conhecimento, a refletir, obter mais estratégia, né? E por isso que nós estamos aqui, para ajudar você a ter mais clareza quanto a isso. Para que você possa ver que hoje é possível nós termos estratégia e termos mais conhecimento, muitas vezes de graça, né? Mas para você ter algo mais efetivo, né? Um direcionamento mais claro, talvez você necessite de uma mentoria, de um curso online. Então, você tem que decidir isso, né? E é muito engraçado que hoje, né? Oi, Claudenice, que bom ter você aqui. Ô, Lira, eu concordo contigo, né? Chefe é uma coisa e líder é outra. É verdade, você tem razão. E Felipe, você falou uma coisa que é interessante. Eu sempre achei que estudar era importante. E eu sempre achei que eu tinha que buscar pelos estudos. E agora, com esse negócio de ter mentores, o mentor encurta o caminho da gente. Exato. Facilita tanto a vida da gente. Eu imagino se eu tivesse tido mentor lá atrás. Porque assim, quando eu decidi fazer uma transição de carreira e escolhi alguns mentores para me dirigir, como que a minha vida deu salto? Oi, Kátia!
que olha como que a minha vida saltou, foi rápido de um caminho para o outro. O caminho foi muito mais curto. Então, eu queria ter tido mentores, eu teria pago por mentores lá atrás, quando eu comecei minha carreira de líderes. Entendeu? De gestora, porque eu teria sido muito mais rápido. Por isso que hoje eu faço isso. Hoje, eu mentoro gestores para garantir que eles possam pular mais rápido da carreira deles, entendeu? Porque eu acho que vale a pena ajudar as pessoas a ir para o próximo nível com mais agilidade. Porque, assim, os erros vão ser os mesmos. E se eu puder ensinar as pessoas a errarem menos com coisas que eu já errei, e ensinar com as coisas que eu já acertei e repetir várias vezes e deu certo, por que não? Exatamente. Eu penso exatamente a mesma coisa, Beth. Se 12 anos atrás eu tivesse entendido que parte de um valor eu deveria destinar a mentorias, pode ter certeza que no segmento que eu estava, que eu já vinha de muitos anos antes, naquele segmento, hoje eu estaria lá em cima, voando. Por quê? Porque me faltou estratégia e me faltou conhecimento. Eu não busquei isso. Exatamente. Eu achei que Aí vinha aquela postura de empresário, né? Achou que já estava no topo, não precisava de mais nada. Só precisava escolher alguns líderes bem. Mas esqueceu que se a gente não alimentar, a lareira é assim, né? Se tu não colocar ali a madeirinha, o fogo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até apagar. Então, se a gente não ficar tendo conhecimento... Oi, Tiaguinho, tudo bem? Olha, eu estou cumprimentando uma pessoa aqui, porque eu não sou nada pessoa que gosta de um Excel e gosta de uma planilha. Aí eu conheci, esse cara que entrou aqui agora, por muito tempo da minha vida, salvou a minha vida, porque eu nunca vi uma cabeça tão matemática, entendeu? Eu já falei que no futuro ele vai trabalhar para mim, para fazer todas as minhas análises de mercado. Porque, assim, o cara é estratégia. E é muito engraçado que a gente briga. A gente brigava muito, parte. Porque você imagina alguém que é totalmente metódico, certinho, inteligente, o ser humano do bem, lindo, com alguém que só, já pensa lá na frente, já está pensando nas estratégias e tudo. Eu sou apaixonada nesse menino. Não é verdade, Kátia? Então é isso. É muito legal. É bem isso. E a gente precisa trabalhar desse jeito, né, Felipe? As pessoas têm que ter essa oportunidade de entender que precisa dar esse salto, né? E eu hoje também penso exatamente igual a ti, Beth. Eu quero permitir que outras pessoas ampliem os seus negócios, porque cada um tem seus sonhos, mas ampliem de uma forma estratégica, podendo ser mentorados, podendo entender o caminho que ele pode seguir, que pode ser menor, né? Porque às vezes a gente pensa em fazer algo, mas tem que fazer uma volta gigante para chegar aqui. Mas nós podemos ir de forma reta, com segurança, né? Porque não adianta só ir em linha reta sem estratégia nenhuma. Exatamente. Estratégia correta. É a mesma coisa quando tu pensa em falar, o meu produto ele tem o preço X. Tá, mas teu produto, qual é o preço dele e qual é o valor dele? O valor e o preço é R$10. Não, como assim? O valor e o preço são os mesmos? Tu não entendeu o que é o teu produto, então. Então, nós temos que entender qual é o valor, o que nós estamos agregando na vida das pessoas, ou naquele produto maravilhoso que eu estou entregando, que eu produzo, ou que eu revendo, ou que eu importo. Isso é necessário para que a gente possa realmente entregar valor para a pessoa. Independente do preço. Porque o preço ele pode ser hoje R$10, amanhã ele pode ser 5, mas o valor continua sendo o mesmo. Então, o que nós estamos entregando? Nós estamos entregando preço ou nós estamos entregando somente... Aliás, nós estamos entregando valor ou estamos entregando somente preço? Eu quero entregar muito valor na vida dos outros em vez de preço, entendeu? É isso aí. É isso aí. E é muito engraçado, Felipe. Ô, Tiaguinho, a gente não deixa ela te derrubar, não. Pode ficar tranquilo, meu querido. E é muito engraçado que o que eu aprendi nos últimos 8 meses, eu investi mais de R$40 mil no meu aprendizado com mentores, com desenvolvimento e tudo. E eu vou falar para você, eu não tenho a sensação que eu gastei nada, eu tenho a sensação que eu investi. Sabe aquele dinheiro que
eu quero gastar mais no futuro, eu quero investir mais no futuro. É bem isso. Então, assim, e é isso. Eu aprendi que, de novo, eu queria ter tido mentores há anos lá atrás, quando eu comecei minha carreira de gestor. Por isso que hoje eu faço isso. Eu quero mentorar, eu mentoro gestores para que eles possam encurtar o caminho deles, para que eles possam sofrer menos. Eu tenho certeza, muitos gestores, eles deitam na cama à noite e sofrem com umas coisas que eles não precisavam sofrer. A gente sofre com um funcionário que deu uma resposta ruim, sofre com algumas estratégias. Outra coisa que não ensinaram para gestor é que gasto consciente, pensando na gente, não gasto investimento. É verdade. E tem muita coisa que que o gestor... criaram uma coisa que o gestor não pode errar nunca. Entendeu? É um monte de coisa que você precisa ensinar para as pessoas como lidar com isso, como se conhecer para lidar com algumas situações, para lidar com alguns tipos de pessoas, porque a gente lida com pessoas que a gente gosta e que não gosta o tempo todo. Isso. E como que eu respeito isso? Quando é que eu não respeito? O que vale a pena? O que não vale a pena? O que me faz feliz, o que não faz? É essencial isso entender estratégico. Tudo isso, né? Isso é estratégico, né? Isso é estratégico, exatamente. Para a gente já se encaminhando já para o final, né? Porque daqui um pouquinho mais o tempo voa, né, Beth? Deus é pai, tá tão gostoso! É bom, né? Excelente, mas nós não temos a nossa... A Tati, vamos pegar uma filial da Tati do Instagram dela, né? Porque o dela não cai depois de uma hora. Mas olha, cara, eu descobri que só ela. Porque, ó, eu tenho ontem, eu fiquei um tempão aí numa mentoria com pessoas fascinantes e gente de poder e tal, mas eu vou dizer para você que ninguém tem tanto tempo igual ela. Semana passada até algumas pessoas falavam assim, ô Tati, como você fica mais de uma hora? Mas a gente chega lá, fica sempre tranquilo, não vamos comparar o nosso palco com o palco da Tati com os nossos bastidores, que não é isso. Mas só fazendo um adendo, né? Olha só o quanto ela entrega durante o dia dentro do Instagram. Porque ela teve agora mais de 15 dias, 21 dias de lives, entregando mais de uma hora na parte da manhã, mais de uma hora no meio-dia e mais de uma hora à noite. E conteúdo, matéria realmente que, olha, é ouro. Eu só de algumas lives que eu tenho salva da Tati, eu tenho matéria, eu acho que para mais de 6 meses, para falar Instagram, ou para a gente fazer até mentoria. Olha, Lira, olha isso daí, sugando o conhecimento da chefe. Tem que ser, né? Tem que ser nossa mentora. Exatamente, exato. Mas olha só, eu queria falar um pouquinho sobre a parte das vendas, né? Porque hoje, talvez estejam com a gente aqui pessoas que trabalham diretamente com vendas, e hoje, basicamente, aí ó, 4 horas de live em um dia. Impressionante. Deus é pai. Existem pessoas que pensam assim, eu vou colocar para venda esse produto aqui, ó, essa caneta. Essa caneta, ela deveria custar R$1,50. Mas eu vou vender a 80 centavos, porque eu acho que eu vou vender mais rápido e eu tenho que vender preço. Né? Nós falamos sobre valor e preço. Mas só para a gente poder elencar 5 pontos, gente, anotem aí, 5 pontos importantes, que é muito importante na hora da venda. Né? Primeiro, quais são os benefícios do nosso produto? Primeiro que a gente não vende preço e não vende produto, a gente vende benefício. Primeiro ponto. Aí. Você não vende um produto, você vende o que o cliente precisa. Né, exatamente. Primeiro ponto é esse. Começa por aí. Exatamente. E aí, por que o cliente deve comprar esse produto? Olha só, gente. Quais são os benefícios do meu produto? E por que o cliente deve comprar o meu produto? Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite, outra Cris. Embaixadora, outra memorável. E aí vem a terceira pergunta. O que o cliente vai perder se ele não comprar esse meu produto? Olha só, gente. Olha só a análise para vocês analisarem o produto que vocês estão vendendo. Seja ele curso, seja ele mentoria, seja ele um produto físico.
seja ele um produto alimentício, qualquer produto, né? Oi, Rose, seja bem-vinda. A Rose também chegou aqui. Tudo bem, Rose? Já chegou. Acabou a live dela. Nossa, já acabou a sua live? Já estava no horário, 1 horinha. E nossa, já está acabando também, né? Mas vamos lá. O que o cliente vai perder se ele não comprar esse meu produto? E aí, um quarto ponto excepcional, excelente, muito importante. Por que o cliente deve acreditar que esse meu produto é bom? Por que ele deve confiar em mim? E aí, só depois de você responder esses 4 pontos, gente, aí nós vamos fazer a oferta para o cliente. Seja ela R$ 1,50, R$ 1,40. Porém, qualquer tipo de negociação que você faça, a menos que seja um produto que realmente esteja aí sempre sendo vendido por preços baixos, e aí eu aconselho você a escolher um outro nicho de mercado. Se não, procure vender o seu produto pelo valor dele. Pelo valor que vocês elencaram, os 4 pontos iniciais. Vamos recapitular. Ó. Quais são os benefícios do meu produto? Por que o cliente deve comprar agora? O que ele vai perder se não comprar o meu produto? E mostrar por que ele pode confiar em mim no meu produto, e aí sim nós falarmos de preço. Sabe por que eu toquei nesse ponto, Beth? Pena que a gente tem pouco tempo, porque eu lembrei lá daquela tua façanha lá, daquele monte de vendas de consórcios num dia só. Ali, tu mostrou quais eram os benefícios. Gente, isso vai ficar para uma próxima live, eu chamo ela no privado aí e faço uma live com ela. Gente... Ó, porque tu mostrou naquele primeiro dia que tu tinha muitos benefícios para transmitir para aquela empresa que tu estava indo. E, gente, só para vocês saberem... olha, para vocês terem... Eu vendi durante o mês eu vendi 81 cotas de consórcio, mas só para vocês entenderem, eu trabalhei num hotel num único dia, das 14 horas até 1 hora da madrugada. E o hotel ainda que me deixou em casa, porque eu fiquei lá à disposição do hotel. Isso foi porque os funcionários pediram. E é isso. Mas, assim, na realidade, eu não estava vendendo um produto meu, eu estava vendendo o que o cliente precisava. Eu estava vendendo um serviço. A gente tem mania, quem tem problema com venda e preconceito com venda é porque ele acha que ele está sempre empurrando alguma coisa para o outro. Ele esquece que, assim, eu só vendo porque tem alguém que precisa. E isso eu estou fazendo um favor, do mesmo jeito. Gente, entrega benefício para o seu cliente que você nunca vai achar que está lesando alguém. Tem que tirar mudar esse mindset. Falou tudo, Beth, falou tudo. Entregar um valor para o cliente. Exatamente. E aí ele vai ver os benefícios de tudo isso junto contigo e ele vai adquirir, ele vai comprar. Então, quando nós pensamos no cliente de forma estratégica, e aí vem aquele ponto inicial, né? Nós estamos trabalhando de forma estratégica, né? Não querendo tirar proveito do cliente, mas sim mostrando para ele que ele precisa. Ele vai precisar daquele produto, ele vai precisar daquele serviço, mas nós estamos vendendo, nós estamos transmitindo um benefício para ele. Exatamente. E a compra vai se dar porque ele decidiu. Por consequência. E a consequência. Por consequência. Beth, eu estou muito agradecido por ter feito essa live contigo. Realmente, assim, tu és uma pessoa extremamente agradável, tem muitas histórias. Gente, ela não contou 20% das histórias dela. Procure ela lá no Instagram dela. E já adiantando, Felipe, gente, a partir da semana que vem eu vou fazer várias lives. Eu já estou falando isso publicamente para mim não ter como voltar atrás. E aí eu vou falar de estratégias de venda, eu vou falar de como se conhecer, tudo para você, como gestor, poder desenvolver a sua equipe. Então, eu, assim, conto com vocês lá, eu vou estar anunciando para vocês. Eu concordo com o Felipe. E assim, Felipe, a gente precisa... tá junto até para conseguir contribuir com as pessoas. A gente tem que fazer um print nosso aí que o povo tá querendo repostar. Galera, já reposta meu print. Aí! Maravilha! Então... Olha só, Beth,
Semana que vem eu vou estar em todas as lives contigo, te acompanhando. Gente, acompanha o Instagram da Beth, ela realmente é fantástica, uma pessoa que entrega demais, ela se entrega muito. Todas as mentorias dela são fantásticas. E quero salientar para você, já vai acabar aqui, que amanhã nós vamos ter a Ana Lazarotto com a gente. Nós vamos falar sobre a lei da consistência. Sensacional! Sensacional, gente. Vocês vão gostar. Venham com a gente amanhã, 7 e 7 da noite, mais uma lei dos memoráveis. E aí, depois tem mais 2 leis dos memoráveis, né? Na quinta e na sexta. Gente, vem com a gente. Uma boa noite. Até mais, gente. Boa Muito noite, obrigado.